turma do Supremo Tribunal Federal já está se preparando, Barão, para julgar a suspeição do juiz Sérgio Moro, retomar o julgamento, né, no caso em que ele condenou o Lula por causa das reformas do triplex. No dia 6 de novembro, Barão, o Supremo deve encerrar a votação sobre a segunda instância, né, que começou essa semana, e a tendência clara do tribunal é derrubar essa regra de prender as pessoas depois da condenação de segunda instância e, portanto, soltar o ex-presidente Lula, entre outros 4.000 e poucos presos. Com o ex-presidente solto, Barão, o julgamento da suspeição do Moro passa a não ser mais um ou outro, o Lula solto ou o Moro consagrado. Quer dizer, e esse julgamento deve ocorrer, Barão, logo depois do fim do julgamento da segunda instância. Na segunda quinzena de novembro, esse processo deve entrar na pauta da segunda turma, né? Então, como eu estava dizendo, quer dizer, não vai ser mais um ou outro, né? O resultado do julgamento do Moro não vai mais afetar diretamente a condição carcerária do ex-presidente. Portanto, o foco passará a ser o Moro, né? O foco será sobre ele exclusivamente, suas ações, suas decisões, suas condutas como juiz, o seu envolvimento com os acusadores, quer dizer, o que ele fez é normal, é natural, quase sempre acontece em casos criminais no Brasil, que é um argumento que todas as pessoas usam, né, em que o juiz que conduz a investigação naturalmente se envolve com a acusação e, portanto, seria um problema estrutural, não seria um problema do ex-juiz Sérgio Moro. Quer dizer, aí, Barão, a discussão ela vai sair, né, do campo leigo, né, em que cada um opina de acordo com as suas convicções muito pessoais, né, para um veredito da Justiça, né, da Suprema Corte Brasileira, que vai dizer, portanto, culpado ou inocente, ou melhor, suspeito ou um juiz insuspeito, justo, imparcial. E esse julgamento vai marcar o ministro Sérgio Moro definitivamente, né? Claro que quem gosta do ex-ministro não, do ministro e ex-juiz Sérgio Moro, quer dizer, quem gosta do ministro Sérgio Moro vai continuar gostando, quem não gosta seguirá fazendo oposição a ele. Esse julgamento não altera, mas é um veredito da Suprema Corte. Então, para um juiz consagrado, né, vai ser um endosso ou vai ser uma mácula. Portanto, a segunda turma tem 5 ministros, está literalmente dividida, 2 para um lado e 2 para o outro, com o voto do ministro Celso de Mello, vai ser o voto aí de desempate. O ministro Celso de Mello, que é como a ministra Rosa nesse caso específico, viu, Barão? Não diz para ninguém como vai votar nesse caso. É curioso porque no caso da segunda instância ele deu entrevistas várias, sempre foi muito contra a prisão depois de condenação em segunda instância, sempre falou frases muito fortes, né? Basta um caso de injustiça para me convencer. Então, ele sempre muito aberto em relação aos seus posicionamentos. Nesse caso, está ali como um caramujo, Barão, está fechado e não fala nem para os amigos. Portanto, vamos ter que esperar aí o julgamento para saber, enfim, o que vai dar toda essa novela que a gente acompanha há tantos anos. Barão. Pois é, Mônica, mas aí quais seriam as consequências se pela decisão, por exemplo, da suspeição de Moro, se for confirmado, o que acontece na sequência? Para ele, que já está fora da carreira, nada, né? Vamos dizer, em termos de punição concreta. Fica uma questão, como nós, como jornalista, trabalhando nisso a vida inteira, queremos estar bem, né, Barão? Ele não está reconhecido por nossos pares e tudo. Então, mas para ele não tem uma consequência prática, tem essa consequência de ficar com uma mancha na carreira, Sim. ou então com uma consagração definitiva, né? Não tive culpa nenhuma no cartório, né? Aí será a consagração mesmo dele. Mas do ponto de vista do processo, quer dizer, você anula o processo e todos os atos praticados por ele no caso do triplex. Então você recomeça do zero. Mas só no caso do triplex? A defesa do Lula, quer dizer, o que está em julgamento na segunda turma é o caso do triplex, a suspeição no caso do triplex. Mas, obviamente, aí a consequência pode ser maior. A defesa do ex-presidente, lógico, vai pedir, quer dizer, a anulação dos procedimentos dele também no caso do sítio, que ele não deu a sentença, mas ele atuou no processo. Agora, aí já é um outro caso diferente, pode ser que sim ou que não. No caso do triplex, ele atuou do começo ao fim, né, então o juiz Sérgio Moro. Ô, Mônica, só para entender, além da questão do Lula, também poderia a suspeição ir para outros casos? Aí, eu acho que acho que anular todos os casos do Sérgio Moro, não. Aí cada réu vai ter que entrar lá com seu pedido de suspeição, né?
O que você tem aqui é o caso do ex-presidente. Não é um precedente que se abre. Não, claro que você Os advogados vão tentar. Você debilita um pouco a posição dele como juiz, né? A postura dele como juiz. Mas não é uma coisa assim automática, todos os casos da vida do Moro anulados, milhares e milhares de casos, não só da Lava Jato, né? O ministro Sérgio Moro atuou em casos muito importantes, já do passado também. Não acredito que haja essa consequência, automaticamente tudo que ele fez na vida está anulado. Pois não. É. Neste caso específico, houve procedimentos fora da curva, né? Essa é a o entendimento. Muito bem. suspeição dele, mas não é o entendimento. Vamos ver como é que é o voto da segunda turma, que pode consagrá-lo, né, Barão? Claro. Pode, de fato, dar um aval definitivo a todas as atuações dele e moralmente a todas, né, da Lava Jato. Um resultado complicado para ele, um resultado negativo para ele, aí anula este processo, mas, óbvio, coloca aí uma suspeição sobre toda a atuação dele. Vamos ver o que vem, mas já tem essa data na sequência, portanto, decisões céleres aí do Supremo em torno desse tema, Barão.